E pensar que o nosso querido e amado rei Dom Sebastião havia de morrer às mãos de mouros, no meio de um deserto. Não pode ser. Não pode ser. Deus não podia consentir em tal. Que Deus te ouvisse, anjo do céu. Pois não há profecias que o dizem. E eu creio nelas. E também creio naquele outro teu amigo com quem tu andaste lá pela Índia, nessa terra de prodígios e bizarrias, onde ele ia. Como é? Sim, numa mão sempre a espada e noutra a pena. O meu Luís, coitado. Bem lhe pagaram. Quando o vi a última vez, foi no alpendre de São Domingos, em Lisboa. Parece-me que o estou a ver. Tão mal trajado, tão encolhido. Ele era tão desembaraçado e galã. E então velho, alquebrado, com aquele olho que valia por dois, mas tão sumido e encovado já, que eu disse comigo: enterra-te, comerá cedo, corpo da maior alma que deitou Portugal. E dei-lhe um abraço. Foi o último. Ele pareceu ouvir o que me estava dizendo o pensamento cá por dentro e disse: adeus, Telmo. São Telmo, seja comigo neste cabo da navegação, que já vejo terra, amigo. E apontou para uma cova que ali se estava a abrir. Daí a um mês, vieram aqui dizer-me: lá foi Luís de Camões no lençol para Santana. E ninguém mais falou nele. Ninguém mais? Pois não li aquele livro que é para dar memória aos esquecidos? O livro, sim. Aceitaram-no como o tributo de um escravo. Estes ricos, estes grandes que oprimem e desprezam tudo o que não são as suas vaidades, tomaram o livro como uma coisa que lhes fizesse um servo seu para a honra deles. O servo, acabada a obra, deixaram-no morrer ao desamparo sem lhes importar com isso. Está no céu, que o céu fez-se para os bons e para os infelizes, para os que já cá da terra o adivinharam. Naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, com paz e alegria d'alma, um engano de poucos instantes que seja, deve de ser a felicidade suprema neste mundo. E que importa que o não deixe durar muito a fortuna? Viveu-se, pode-se morrer. Que o não saiba ele ao menos, que não suspeite este medo, estes contínuos terrores. Oh, que amor, que felicidade, que desgraça a minha. A senhora está a ler? Sois vós, Telmo. Não, já não leio. Há pouca luz de dia já, confundi a minha vista. E é um bonito livro este. O teu valido. Aquele nosso livro, Telmo. Oh, livro para damas e para cavaleiros e para todos. Um livro como não há outro, tirando o respeito devido ao da palavra de Deus. Mas esse não tenho eu a consolação de ler, que não sei latim como o meu senhor. Quero dizer, como o senhor Manuel de Sousa Coutinho. Lá isso, acabado escolar a ele. E assim foi seu pai antes dele, que muito bem o conheci. Grande homem. Já não há daquela gente.
Mas, minha senhora, isto da palavra de Deus estar assim noutra língua que toda a gente não entende. Confesso-vos que aquele mercador inglês da Rua Nova que aqui vem às vezes me tem dito suas coisas que me quadram. E Deus me perdoe, que eu creio que o homem é herege desta seita nova da Alemanha ou de Inglaterra. Será? Olhai, Telmo, eu não vos quero dar conselhos. Bem sabeis que desde o tempo que já lá vai, que era outro tempo. Pois sim, era eu uma criança. Pouco maior era que Maria. Não, a senhora Dona Maria já é mais alta. É verdade. Tem crescido mais e de repente nestes 2 meses últimos. Então, tem 13 anos feitos. É quase uma senhora. Está uma senhora. És muito amigo dela, Telmo. Sou um anjo como aquele. Uma viveza, um espírito. E então, que coração. Filha da minha alma. Mas olha, meu Telmo, torno a dizer-te. Eu não sei como é de fazer para te dar conselhos. Conheci-te de tão criança, de quando casei a primeira vez. Já então eras o que hoje és, o escudeiro valido, o familiar quase parente, o amigo velho e provado de teus anos. Não digais mais, senhora. Não me lembreis de tudo o que eu era. Porquê? Não és hoje o mesmo, ou mais ainda, se é possível. Quitaram-te alguma coisa da confiança, do respeito, do amor e carinho a que estava acostumado o ai fiel de meu senhor Dom João de Portugal, que Deus tenha em glória. Terá? O amigo e camarada antigo de seu pai? Não, minha senhora. Não, por certo. Então? Nada. Continuai. Dizei, minha senhora. Pois está bem. Digo que mal sei dar-vos conselhos e não queria dar-vos ordens. Mas, meu amigo, tu tomaste um ascendente no espírito de Maria tal que não ouve, não crê, não sabe senão o que lhe dizes. Parece-me, eu sei, não fales com ela desse modo, nessas coisas. O quê? No que me disse o inglês sobre a Sagrada Escritura que eles lá têm em sua língua? Sim, nisso, de certo. E em tantas outras coisas tão altas, tão fora da sua idade. E muitas do seu sexo também. Que aquela criança está sempre a querer saber, a perguntar. É a minha única filha. Não tenho, nunca tivemos outra. E além do mais, bem vês que não é uma criança muito forte. É delgadinha e há de enrijar. É tê-la por aqui, fora daqueles ares apestados de Lisboa, e deixai que se há de pôr outra. Filha do meu coração. E do meu. Pois não se lembra, minha senhora, que ao princípio era uma criança que eu não podia... É a verdade. Não a podia ver. Mas vê-la era ver... Deus me perdoe, nem eu sei. E daí começou-me a crescer, a olhar para mim com aqueles olhos, a fazer-me tais meiguices e a fazer-se-me um anjo tal de formosura e de bondade que vedes-me aqui agora que lhe quero mais do que seu pai. Isso agora? Do que vós. Ora, meu Telmo. Mais, muito mais. E veremos. Tenho cá uma coisa que me diz que antes de muito se há de ver quem é que quer mais a nossa menina nesta casa. Está bom. Não entremos com os teus agoiros e profecias do costume. São sempre de aterrar. E vamos ao que importa agora. Maria tem uma compreensão. Compreendo tudo. Mais do que convém. Às vezes. É preciso moderá-la. É o que eu faço. Não lhe dizer... Não lhe digo nada que não possa. Que não deva saber uma donzela honesta e digna de melhor... Melhor quê? De nascer em melhor estado. Quisestes ouvi-lo? Está dito. Oh, Telmo, Telmo, que Deus te perdoe o mal que me fazes. Senhora Dona Madalena, minha ama, minha senhora, castigai-me. Mandai-me cortar esta língua perra que não também ensino. É vossa filha, é filha de Manuel de Sousa Coutinho.
É sangue de Vilhenas e de Sousas. Não é preciso mais nada para ser. Calai-vos, calai-vos! Pelas dores de Jesus Cristo, homem! Oh, minha rica senhora! Levantai-vos, Telmo, e ouvi-me. Ouvi-me com atenção. É a primeira e será a última vez que vos falo deste modo e em tal assunto. Vós fostes o aio e o amigo de meu senhor, de meu primeiro marido, o senhor Dom João de Portugal. Tinhais sido o companheiro de trabalhos e de glória de seu ilustre pai. Entrei depois nessa família de tanto respeito. Achei-vos parte dela. E quase que vos tomei a mesma amizade que aos outros. Chegastes a alcançar um poder no meu espírito quase maior. De certo maior que nenhum deles. Emendai-o, senhora. Não, Telmo. Não preciso nem quero emendá-lo. Mas agora, deixai-me falar. Depois que eu fiquei só, depois daquela funesta jornada da África que me deixou viúva, órfã e sem ninguém, em vós, Telmo, em vós só, achei o carinho e proteção, o amparo que eu precisava. Ficaste-me em lugar de pai. E eu, salvo numa coisa, tenho-vos obedecido como filha. Dom João ficou naquela batalha com seu pai, com a flor da nossa gente. Sabeis como chorei a sua perda, como respeitei a sua memória, como durante 7 anos, incrédula a tantas provas e testemunhos de sua morte, o fiz procurar por essas costas de Berbéria, por todas as ségenas de Fez e de Marrocos, por todos quantos aduares de alarves aí houve. Tudo foi inútil, e a ninguém mais ficou o resto de dúvida. Senão a mim. Dúvida de fiel servidor, esperança de leal amigo, meu bom Telmo, que diz com o vosso coração, mas que tem atormentado o meu. E então sem nenhum fundamento, sem o mais leve indício. Pois dizei-me em consciência, a que se apega esta vossa credulidade de 7 e hoje mais 14, 21 anos? Às palavras. Às formais palavras daquela carta escrita na madrugada do próprio dia da batalha e entregue a Frei Jorge que vos-la trouxe. Vivo ou morto, rezava ela. Vivo ou morto, não me esqueceu uma letra daquelas palavras e eu sei que homem era meu amo para as escrever em vão. Vivo ou morto, Madalena, hei de ver-vos pelo menos ainda uma vez neste mundo. Não era assim que dizia? Era. Vivo não veio e ainda mal. E morto, a sua alma, a sua figura... Jesus, homem! Não vos apareceu de certo? Não, credo. Bem sei que não. Queria-vos o mundo. E a sua primeira visita como de justiça seria para a minha senhora. Mas não se ia sem aparecer também ao seu aio velho. Valha-me Deus, Telmo, conheço que desarrazoais e contudo as vossas palavras causam-me um medo. Não me faças mais desgraçada. Desgraçada? Porquê? Não sois feliz na companhia do homem que amai, nos braços do homem a quem sempre quiseste mais sobre todos, que o pobre do meu amo, respeito, devoção, lealdade, tudo lhe tivestes, como tão nobre e honrada senhora que sois. Mas amor... Não está em nós dá-lo nem quitá-lo, amigo. Assim é. Mas os ciúmes que meu amo não teve nunca, bem sabeis que tempera de alma era aquela. Tenho-os eu por ele. Não posso. Não posso ver. E desejo, quero, forcejo para me acostumar, mas não posso. Manuel de Sousa. O senhor Manuel de Sousa Coutinho é um guapo cavalheiro, honrado fidalgo, bom português, mas não é. Não há de ser nunca aquele espelho de cavalaria e gentileza, aquela flor dos bons. Ah, meu nobre amo, meu santo amo. Pois sim, tereis razão. Tendes sempre razão.
Mas refleti que haveis cabedal de inteligência para muito. Eu resolvi-me por fim a casar com Manuel de Sousa. Foi do aprazimento geral das nossas famílias, da própria família de meu primeiro marido, que bem sabeis quanto me estima. Vivemos seguros, em paz e felizes há 14 anos. Temos esta filha, esta querida Maria, que é todo o gosto e ânsia da nossa vida. Abençoou-nos Deus na formosura, no engenho, nos dotes admiráveis daquele anjo. E tu, meu Telmo, que és tão seu, que chegas a pretender ter-lhe mais amor que nós mesmos? Não tenho. Pois tens, melhor. E és tu que andas continuamente, e quase por assim, a sustentar essa quimera, a levantar esse fantasma, cuja sombra, a mais remota, bastaria para enodoar a pureza daquela inocente, para condenar a eterna desonra a mãe e a filha. Ora, disse, já pensaste bem no mal que estás fazendo? Eu bem sei que a ninguém neste mundo, senão a mim, falas em tais coisas, mas as tuas misteriosas palavras, as tuas alusões constantes a esse desgraçado rei Dom Sebastião, que o seu mais desgraçado povo ainda não quis acreditar que morresse, esses contínuos agões em que andas sempre, de uma desgraça que está iminente sobre a nossa família, não vês que estás aguçando o espírito daquela criança, já tão perspicaz, a imaginar, a descobrir, quem sabe se a acreditar nessa prodigiosa desgraça em que tu mesmo, sim, não crês de veras. Não crês, mas achas não sei que doloroso prazer em ter sempre viva e suspensa essa dúvida fatal. E então considera, vê, se um terror semelhante chega a entrar naquela alma, quem lhe há de tirar nunca mais? O que há de ser dela e de nós? Não a perdes, não a matas, não me matas a minha filha. É verdade que sim. A morte era certa e não há de morrer. Não. 3 vezes não. À fé de escudeiro honrado, senhora Dona Madalena, a minha boca não se abre mais e o meu espírito há de fechar-se também. Está dito, minha senhora. E de ver o que ela faz, que não esteja a ler ainda, a estudar sempre. E olhai, chegai-me depois ali a São Paulo, ou mandai se não pudeis. Ao convento dos Domínicos, pois não posso. 4 passadas. E dizei a meu cunhado, a Frei Jorge Coutinho, que me está dando cuidado da demora do meu marido em Lisboa, que me prometeu vir antes da véspera e que não veio. É quase noite e que já não estou contente com a tardança. O ar está sereno, o mar tão quieto e a tarde tão linda. Quase que não há vento. É uma viração que afada. E quantas faluas navegando tão garridas por esse Tejo. Talvez em alguma delas, naquela tão bonita, venha Manuel de Sousa. Mas neste tempo não há que fiar no Tejo. De um instante para o outro levanta-se uma nortada, e então aqui o Pontal de Cacilhas, que ele é tão bom, Mariano. Ora, um cavaleiro de Malta. Não é isso que me dá maior cuidado. Mas em Lisboa ainda há peste, ainda não estão limpos os ares. E esses outros ares que por aí correm, destas alterações públicas, destas malcrenças entre castelhanos e portugueses, aquele caráter inflexível de Manuel de Sousa traz-me um susto contínuo. Vai a Frei Jorge, que diga se sabe alguma coisa, que me assossegue se puder. Bonito. Eu há mais de meia hora no irado passeando, já aborrecida de esperar, e o Sr. Telmo, aqui posto a conversar com a minha mãe sem se importar de mim. Que é do romance que me prometestes? Não é o da batalha, não é o que diz postos estão frente a frente os 2 valorosos campos. É o outro, é o da ilha encoberta onde está el rei Dom Sebastião, que não morreu e que há de vir um dia de névoa muito cerrada. Que ele não morreu, não é assim, minha mãe? Minha querida Maria, tu dizes coisas, pois não tens ouvido a teu tio Frei Jorge e a teu tio Lopes de Sousa contar tantas vezes como aquilo foi. O povo, coitado, imagina essas quimeras,
para se consolar na desgraça. Voz do povo, voz de Deus, minha senhora mãe. Eles que andam tão crentes nisto, alguma coisa há de ser. Mas ora, o que me dá que pensar é ver que, tirado aqui o meu bom velho Telmo, ninguém nesta casa gosta de ouvir falar em que escapasse o nosso bravo rei, o nosso santo rei Dom Sebastião. Meu pai, que é tão bom português, em ouvindo duvidar da morte do meu querido rei Dom Sebastião, pôs-se logo outro. Parece que o vinha a afrontar se voltasse o pobre do rei. Oh, minha mãe, pois ele não é por Dom Felipe, não é, não. Minha querida Maria, que tu has de estar sempre a imaginar nessas coisas que são tão pouco para a tua idade. Veem, também minha mãe não gosta. Essa ainda é pior, que se aflige e chora. Ela está a chorar. Vai-te embora, Telmo. Não quero mais ouvir falar de tal batalha, nem de coisa nenhuma dessas. E é assim, não se fala mais nisso e eu vou-me embora. Minha querida mãe. Que febre que ela tem hoje, meu Deus. Queimam-lhe as mãos e aquelas rosetas nas faces. Quereis vós saber, mãe, uma tristeza muito grande que eu tenho? A mãe já não chora, não. Já se não enfada comigo. Não me enfado contigo nunca, filha. E nunca me afliges, querida. O que tenho é o cuidado que me dás. É o receio de que... Pois aí está a minha tristeza. É esse cuidado em que vos vejo andar sempre por minha causa. Eu não tenho nada e tenho saúde. Olhai que tenho muita saúde. Tens sim, filha. Se Deus quiser, hás de ter. E hás de viver muitos anos para a consolação e amparo de teus pais, que tanto te querem. Pois olhai, passo noites inteiras em claro a lidar nisto e a lembrar-me de quantas palavras vos tenho ouvido e a meu pai, e a pensar em tudo, a ver se descubro o que isto é, o porquê, tendo-me tanto amor, estais sempre num sobressalto comigo. Se te estremecemos. Não é isso. Não é isso. É que vos tenho lido nos olhos. Leio. E nas estrelas do céu também. E sei coisas. Que estás a dizer, filha? Que estás a dizer? Que desvarios! Uma menina do teu juízo, temente a Deus, não te quero ouvir falar assim. Ora, vamos. Conta-me do teu jardim, das tuas flores. Que flores tens tu agora? O que são estas? Murchou tudo estragado da calma. Estas são papoulas que fazem dormir. Colhi-as para as meter debaixo do meu cabeçal esta noite. Quero a dormir de um sono. Não quero sonhar, que me faz ver coisas lindas às vezes, mas tão extraordinárias e confusas. Sonhar, sonhas tu acordada, filha. Que olha, Maria, imaginar é sonhar. Vês tu és a nossa única filha. Todas as esperanças de teu pai são em ti. E não lhes posso realizar, bem sei. Mas que hei de eu fazer? Eu estudo, leio... Lês demais, cansas-te. Não te distrais como as outras donzelas da tua idade. Não és um... O que eu sou, só eu sei, minha mãe. E não sei, não sei nada. Senão que o que devia ser, não sou. Ora, seja Deus nesta casa. Já és bem-vindo, meu irmão. Boas tardes, tio Jorge. A bênção de Deus te cubra, filha. Também estou desassossegado como vós, Mana Madalena. Mas não vos aflijais. Espero que não há de ser nada. É certo que tive umas notícias de Lisboa. Pois que é que foi? Nada, não vos assusteis. Mas é bom que estejais prevenida, por isso vos lo digo. Os governadores querem sair da cidade. Há um capricho verdadeiro. Depois de aturarem metidos ali dentro toda a força da peste, agora que ela está, se pode dizer, acabada, que são raríssimos os casos. É que por força querem mudar de ares. Pois, coitado. Coitado do povo. Que mais valem as vidas deles? Em pestes e desgraças assim, eu entendia, se governasse, que o serviço de Deus e do Rei me mandava ficar até à última, onde a miséria fosse mais e o perigo maior.
Pois rei não quer dizer pai comum de todos? A minha donzela Teodora. Assim é, filha. Mas o mundo é de outro modo. Que lhe faremos? Emendá-lo? Sabeis que mais? Tenho medo desta criança. Também eu. Mas, enfim, resolveram sair. E sabereis mais que, para curto e bom retiro dos nossos 5 reis, os senhores governadores de Portugal, por Dom Filipe de Castela, que Deus guarde, foi escolhida a nossa boa vila de Almada, que o deveu à fama de suas águas sadias, ares lavados e graciosa vista. O nosso pobre convento de São Paulo tem de hospedar o senhor arcebispo Dom Miguel de Castro, presidente do governo. Paciência. Pior é o vosso caso. O meu? O vosso e de Manuel de Sousa, porque os outros 4 governadores, e aqui está o que me mandaram dizer em muito segredo de Lisboa, querem vir para esta casa e pôr aqui aposentadoria. Fechamos-lhes as portas, metemos a nossa gente dentro. O terço do meu pai tem mais de 600 homens e defendemos-nos. Pois não é uma tirania. E há de ser bonito. Tomara eu ver seja o que for que se pareça com uma batalha. Louquinha. Mas que mal fizemos nós ao Conde de Sabugal e aos outros governadores para nos fazerem este desacato? Não há por aí outras casas? E eles não sabem que nesta há senhoras, uma família, e que estou eu aqui? É a voz de meu pai que chegou. Não ouço nada. Nem eu, Maria. Pois ouço eu muito claro. É meu pai que aí vem, e vem afrontado. Meu senhor chegou. Vi há pouco daquele alto entrar um bergantim que é por força ao nosso. Obrigada, Miranda. Extraordinária esta criança. Vê e ouve em tais distâncias. Façam o que eu lhes digo. Não apaguem esses brandões. Encostem-os aí fora no patim e tudo mais que eu mandei. Miranda, vim de cá. Minha querida filha, minha Maria, Madalena. Jorge, ainda bem que aqui estás. Preciso de ti. Que tens tu? Nunca entraste em casa assim? O que é? É que... Senta-te, Madalena. Aqui ao pé de mim, Maria. Jorge, sentemo-nos que estou cansado. Pois agora sabem as novidades que seriam estranhas se não fosse o tempo em que vivemos. É preciso sair já desta casa, Madalena. Ah, ainda bem, meu pai. Ainda mal, mas não há outro remédio. Sairemos esta noite mesma, mas temos tempo ainda. Isto são 8 horas, à meia-noite vão 4, daqui lá o que importa salvar estará a salvo e eles não virão antes da manhã. Então sempre é verdade que Luís de Moura e os outros governadores... Luís de Moura é um vilão ruim, faz como quem é. O arcebispo é o que os outros querem que ele seja. Mas o conde de Sabugal, o conde de Santa Cruz, que deviam olhar por quem são e que tomaram este encargo odioso e vil de oprimir os seus naturais em nome de um rei estrangeiro. Oh, que gente, que fidalgos portugueses! Hei de lhes dar uma lição a eles e a este escravo deste povo que os sofre, como não levam tiranos há muito tempo nesta terra. O meu nobre pai, sim, mostrai-lhes quem sois e o que valem portugueses verdadeiros. Manuel, não te deites a perder, não te arrebates. Que farás tu contra esses poderosos? Eles já te querem tão mal pelo mais que tu vales do que eles, pelo teu saber. Manuel, pelo nosso amor. Tua mulher tem razão, prudência. E lembra-te de tua filha. Lembro-me de tudo. Deixa estar. Não te inquietes, Madalena. Eles querem vir para aqui amanhã de manhã e nós forçosamente devemos de sair antes deles entrarem. Por isso é preciso já. Para onde iremos nós? De repente, a estas horas? Para a única parte para onde podemos ir. A casa não é minha, mas é tua, Madalena. Qual? Que foi? A que pega com São Paulo? Jesus me valha. E fazem muito bem. A casa é larga e está em bom reparo. Tem ainda quase tudo de trastes e paramentos necessários.
pouco tereis de levar convosco. E então para mim, para os nossos padres todos, que alegria. Sabeis que temos ali tribuna para a capela da Senhora da Piedade, que é a mais devota e a mais bela de toda a igreja. Ficamos como vivendo juntos. Tomara-me eu já lá. E são horas. Vamos a isto. Ouve, escuta que tenho que te dizer. Por quem és? Ouve, não haverá algum outro modo? Qual senhora e que lhe deu fazer? Lembrai vós, vede se achais. Aquela casa, eu não tenho ânimo. Olhai, eu preciso falar a sós convosco. Frei Jorge, e daí para dentro com Maria. Tenho que dizer a vosso irmão. Tio, venha. Quero ver se me acomodam os meus livrinhos. E os meus papéis, que eu também tenho papéis. Deixai que lá na outra casa vos hei de mostrar. Mas segredo. Tontinha. Tenho que não hei de sofrer esta afronta e que é preciso sair desta casa, senhora. Pois sairemos, sim. Eu nunca me opus ao teu querer. Nunca soube que coisa era ter outra vontade diferente da tua. Estou sempre pronto a obedecer-te, cegamente, em tudo. Mas para aquela casa, não. Não me leves para aquela casa. Ora, tu não eras costumada a ter caprichos. Não temos outra para onde ir. E a estas horas e neste aperto, mudaremos depois se quiseres, mas não lhe vejo remédio agora. E a casa que tem? Porque foi do teu primeiro marido? É por mim que tens essa repugnância? Eu estimei e respeitei sempre a Dom João de Portugal. Honro a sua memória por ti, por ele e por mim. E não tenho na consciência porque receio abrigar-me debaixo dos mesmos tetos que o cobriram. Viveste ali com ele. Eu não tenho ciúmes de um passado que me não pertencia. E o presente, esse é meu. Meu só. Todo meu, querida Madalena. Não falemos mais nisso. É preciso partir e já. Mas é que tu não sabes. Eu não sou melindrosa, nem de invenções. Em tudo mais, sou mulher. E muito mulher, querido. Nisso não. Mas é que tu não sabes a violência, o constrangimento da alma, o terror com que eu penso em ter de entrar naquela casa. Parece-me que é voltar ao poder dele, que é tirar-me dos teus braços. Perdoa-me, mas não me sai esta ideia da cabeça, que vou achar ali a sombra despeitosa de Dom João, que me está ameaçando com uma espada de 2 gumes, que atravessa no meio de nós, entre mim e ti, e a nossa filha, que nos vai separar para sempre. Manuel, marido da minha alma, pelo nosso amor te peço, pela nossa filha, vamos, seja para onde for, mas para ali não. Em verdade, nunca te vi assim. Nunca pensei que tivesses a fraqueza de acreditar em agoiros. Não há senão um temor justo, Madalena. É o temor de Deus. Não há aspectos que nos possam aparecer, senão os das más ações que fazemos. Que tens tu na consciência que te os faça temer? O teu coração e as tuas mãos estão puras. Para os que andam diante de Deus, a terra não tem sustos, nem o inferno pavores que se lhes atrevam. Reveremos por alma Dom João de Portugal nessa devota capela que é parte da sua casa, e não hajas medo que nos venha perseguir neste mundo aquela santa alma que está no céu e que em tão santa batalha, pelejando por seu Deus e por seu Rei, acabou mártir às mãos dos infiéis. Vamos, Dona Madalena de Viana, lembrai-vos de quem sois e de quem vindes, senhora, e não me tires, querida mulher, com vãs quimeras de criança, a tranquilidade de espírito e a força do coração, que as preciso inteiras nesta hora. Mas que vais tu fazer? Vou, já te disse. Vou dar uma lição aos nossos tiranos que lhes há de lembrar. Vou dar o exemplo a este povo que o há de alumiar.
governador, desembarcaram agora a grande comitiva de fidalgos, escudeiros e soldados que vêm de Lisboa e sobem em costa para a vila. O arcebispo não é de certo que já está há muito no convento. Diz-se por aí... Que são os governadores. Quiseram-me enganar e apressam-se a vir hoje. Parece que avinharam, mas não me colheram desapercebido. Jorge! Maria! Madalena! Já, sem mais demora. Partiu já tudo. As arcas, os meus cavalos, armas e tudo mais. Quase tudo foi já. O pouco que falta está pronto e sairá num instante. Bom, que saia. Jorge, acompanha estas damas. Telmo, ide com elas. Madalena, Maria, não vos quero aqui mais. Já, ide. Serei convosco em pouco tempo. Há de saber-se no mundo que ainda há um português em Portugal. Não sei. Que fazes? O que é isto, meu Deus? Ilumino a minha casa para receber os muito poderosos e excelentes senhores governadores deste reino. Suas excelências podem vir quando quiserem. Meu Deus! Meu Deus! Ai, o retrato do meu marido! Salva-me aquele retrato! Salva-me! Fugi! Meu pai! Nós não fugimos sem vós! Não façais bulha que minha mãe ainda dorme. Aqui nesta sala é que eu quero conversar. E não temes, Telmo, que fiz tensão e acabou. Menina e moça me levaram de casa do meu pai. É o princípio daquele livro tão bonito que minha mãe diz que não entende. Entendo eu. Mas aqui não há menina nem moça.
E vós, Sr. Telmo Paes, meu fiel escudeiro, faredes o que mandado vos é. E não me repliques, que então altercamos, faz-se bulha e a cor da minha mãe, que é o que eu não quero. Coitado. Há 8 dias que aqui estamos nesta casa e é a primeira noite que dormo com sossego. Aquele palácio a arder, aquele povo a gritar, o rebate dos sinos, aquela cena toda que foi um espetáculo como nunca vi outro de igual majestade. O vosso pai, Dona Maria, é um português às direitas. Eu sempre o tive em boa conta. Mas agora, depois que lhe vi fazer aquela ação, que o vi com aquela alma de português velho, deitar as mãos às tochas e lançar ele mesmo fogo à sua própria casa para dar um exemplo de liberdade, uma lição tremenda a estes nossos tiranos. Oh, minha querida filha, aquilo é um homem. A minha vida que ele queira é sua. E a minha pena é que eu não conheci, que eu não estimei sempre no que ele valia. Meu Telmo, meu bom Telmo, é uma glória ser filha de tal pai, não é? Dize. Sim, é. Deus o defenda. Deus o defenda, homem. E eles, os tiranos governadores, ainda estarão muito contra meu pai. Já soubestes hoje alguma coisa das diligências do tio Frei Jorge? Já, sim. Vão-se desvanecendo. Ainda bem. Os agouros de vossa mãe hão de sair falsos de todo. O arcebispo, o conde de Sabugal e os outros, já vosso tio os trouxe à razão. Já os moderou. Miguel de Moura é que ainda está renitente. Mas há de lhe passar. Por estes dias fica tudo sossegado. Meu nobre pai, passar os dias retirado nessa quinta tão triste de além do Alfeite e não poder vir aqui senão de noite, por instantes, e Deus sabe com que perigo. Perigo nenhum. Todos o sabem e fecham os olhos. Agora é só conservar as aparências aí mais uns dias e depois fica tudo como dantes. Ficará, pode ser. Deus queira que seja. Mas tenho cá uma coisa que me diz que aquela tristeza de minha mãe, aquele susto em que está, aquilo é pressentimento de desgraça grande. Ah, mas é verdade, vem de cá. De quem é este retrato aqui, Telmo? Esse há de ser. É um da família desses senhores da casa de Vimioso que aqui estão tantos. Tu não dizes a verdade, Telmo. Eu nunca menti, senhora Dona Maria de Noronha. Mas não diz a verdade todo o senhor Telmo Paes, que é quase o mesmo. O mesmo? Disse-vos o que sei e o que é verdade. É um cavaleiro da família do meu outro amo que Deus tenha em bom lugar. E não tem nome o cavaleiro? Há de ter, mas eu é que... Agora é que tu ias a mentir de todo. Cala-te. Não sei para que são estes mistérios. Cuidam que eu hei de ser sempre criança. Na noite em que viemos para esta casa, no meio de toda aquela desordem, eu e minha mãe, entramos por aqui dentro, sós, e viemos ter esta sala. Estava ali um brandão aceso no meio da casa. Dava todo o clarão de luz naquele retrato. Minha mãe, que me trazia pela mão, põe de repente os olhos nele e dá um grito. Oh, meu Deus! Ficou tão perdida de susto, ou não sei de quê, que me ia caindo em cima. E leva-me com uma força, com uma pressa a correr por essas casas, que parecia que vinha alguma coisa má atrás de nós. Ficou naquele estado em que a temos visto há 8 dias e não lhe quis falar mais em tal. Mas este retrato, que ela não nomeia nunca de quem é, e só diz assim às vezes, o outro. Este retrato e o de meu pai que se queimou são 2 imagens que lhe não saem do pensamento. E esta noite ainda lidou muito nisso. Não, desde ontem pela tarde cá esteve o tio Frei Jorge e que lhe disse do que contava a abrandar os governadores, minha mãe ficou outra. Mas então, vamos. Tu não me dizes do retrato? Não me dizes quem é? Aquele
aspecto tão triste, aquelas barbas tão negras e cerradas, e aquela mão que descansa na espada como quem não tem outro arrimo nem outro amor nesta vida. Pois tinha. Oh, se tinha. Quem é? Aquele era Dom João de Portugal, um honrado fidalgo e um valente cavaleiro. Bem me dizia ao coração. Eu te dizia ao coração, minha filha. Oh, meu pai, meu filho! Já me não diz mais nada ao coração, senão isto. Ainda bem que viestes, mas dizia, não tendes receio, não há perigo já. Perigo pouco. Ontem à noite não pude vir e hoje não tive paciência para aguardar todo o dia. Vim bem coberto com esta capa. Não há perigo nenhum, meu senhor. Podeis estar à vontade e sem receio. Esta madrugada estive no convento e sei pelo senhor Frei Jorge que está, se pode dizer, tudo concluído. Pois ainda bem, Maria. Telmo, e de vezes chamares meu irmão dizer-lhe que estou aqui. Tens as mãos tão quentes. E esta testa escalda. Se isto está sempre a ferver. Valha-te Deus, Maria, valha-te Deus. Eu não quero que tu penses. Então o que é de eu fazer? Folgar, rir, brincar, tanger na harpa, correr nos campos, apanhar das flores. E Telmo que te não conte mais histórias, que te não ensine mais trovas e solaus. Poetas e trovadores padecem todos da cabeça e é o mal que se pega. E então, para que fazeis vós como ele? Eu bem sei que fazeis. Se tu sabes tudo, Maria, minha Maria. Mas não sabias ainda agora de quem era aquele retrato? Sabia. Ai, você sabia e estava fingindo. Fingir não, meu pai. A verdade é que eu sabia, de um saber cá de dentro. Ninguém me o tinha dito e eu queria ficar certa. Então adivinhas, feiticeira? Meu pai, este retrato é parecido. Muito. É raro ver tão perfeita semelhança. O ar, os ademanes, tudo. O pintor copiou fielmente quanto viu. Mas não podia ver, nem lhe cabiam na tela, as nobres qualidades da alma e a fortaleza daquela vontade que nunca foi vista mudar. Tua mãe ainda hoje estremece só de ouvir nomear. Era um respeito. Era quase um temor santo que lhe tinha. E lá ficou naquela fatal batalha. Ficou. Tu tens muita pena, Maria. Tenho. Mas se ele vivesse, não existias tu agora. Não te tinha eu aqui nos meus braços. Ah, meu pai. Ora, ouve cá, filha. Tu tens uma enorme propensão para achar maravilhas e mistérios nas coisas mais naturais e singelas. E Deus entregou tudo à nossa razão, menos os segredos de sua natureza inefável. Esses creem-se, tudo mais examina-se. Mas vamos, não dirão que eu sou da ordem dos pregadores. Há de ser destas paredes a unção da casa, que isto é quase um convento aqui, Maria. Para frades de São Domingos não nos falta senão hábito. Tu ainda não viste daqui a igreja. É uma devota capela esta. E todo o templo, tão grave. Dá consolação vê-lo. Deus nos deixe gozar em paz de tão boa vizinhança. Vamos ver tua mãe, filha. Ora, alvíceras, minha dona Sobrinha.
Venha já dar-me um abraço, senhora Dona Maria. Ainda bem que vieste, meu irmão. Está tudo feito. Os governadores deixam cair o caso em esquecimento. Miguel de Moura já se deu. O arcebispo foi ontem a Lisboa e volta esta tarde. Vamos eu e mais 4 religiosos nossos buscá-lo e tu has de vir connosco para lhe agradecer. Volta para o convento e quase que vem ser teu hóspede. É preciso fazer-lhe o cumprimento que não lhe merece. Se ele vem só, sem os outros. Só. Os outros estão por essas quintas da Quentejo. E nós não chegamos aqui senão lá por noite. Se entendes que posso ir, Podes e deves. vou-te certo. E até eu preciso ir a Lisboa. Tenho negócio de importância no Sacramento, no vosso convento novo de freiras abaixo de São Vicente. Necessito falar com a abadesa. Oh, meu pai, meu querido pai, levai-me por quem seja convosco. Eu queria ver a tia Joana de Castro. É o maior gosto que posso ter nesta vida. E tua mãe? Minha mãe dá licença, dá. Ela já está boa. E aí vos vendo, fica boa de todo. E eu vou. E os ares maus de Lisboa, filha? Isso já acabou de todo. Nem sinal de peste. Mas, enfim, a prudência... A mim não se me pega nada, meu querido pai. Vamos. Veremos o que diz tua mãe e como ela está. Manuel, Querida Madalena, como estás? estou boa já. Não tenho nada. Todo o meu mal era susto. Era terror de te perder. Querida Madalena. Estou boa já. Telmo disse-me tudo e curou-me com uma boa nova. Maria, Deus lembrou-se de nós e ouviu as tuas orações, filha. E as minhas. Ora pois, mana, ora pois. Louvado seja Ele por tudo. E haja alegria. Quer sermos desagradecidos com o Senhor, mostrar-se hoje alguém triste nesta casa. Triste porquê? As tristezas acabaram. Tu ficas aqui já de vez. Não me deixas mais. Não sais ao pé de mim, prometes? Pois sim, Madalena, sim, farei quando quiseres. É que eu estou boa de todo. Mas tenho Uma imaginação que te atormenta. Havemos de castigá-la. Ainda que não seja, senão para dar exemplo a certa donzela que nos está ouvindo e que precisa muito. Pois olha, hoje é sexta-feira. Sexta-feira? Ai, que é sexta-feira. Para mim tem sido sempre o dia mais bem estreado da semana. Sim, É o dia da paixão de Cristo, Madalena. tens razão. É hoje sexta-feira e daqui a 8, daqui a 15 dias bem contados, não sai de casa. Estás contente? Meu querido Manuel. E tu, Maria? Eu não. Queres tu saber porque é aquele amor? É que eu precisava de ir hoje a Lisboa. A Lisboa hoje? Sim, não posso deixar de ir. Sabes que por fins desta minha pendência com os governadores, eu fiquei em muita dívida ao arcebispo. Ele volta hoje aqui para o convento. E o meu irmão, que vai com outros religiosos para o acompanharem, entende que eu também devo ir. Bem vês que não há remédio. Logo hoje. Este dia de hoje é o pior. Se fosse amanhã, se fosse passado hoje. E quando estarás de volta? Estamos aqui sem falta à boca da noite. Paciência. Ao menos valha-nos isso. Não me deixam aqui só outra noite. Esta noite particularmente, não fico só. Não, sossega, não. Estou aqui ao anoitecer e nunca mais saio ao pé de ti. E não serão 15 dias, 20, os que tu quiseres. Então vou, meu pai, vou. Minha mãe dá licença, dá. Vais aonde, filha? Que dizes tu? Com meu pai, que tem de ir ao sacramento de caminho. E bem sabeis, querida mãe, o que eu ando há tanto tempo para ir àquele convento para conhecer a tia Dona Joana. Soror Joana. Assim é que se chama agora. É verdade. E andam-me a prometer há um ano que me hão de levar lá. Desta vez hão-me cumprir, não é assim, minha mãe? Minha querida mãezinha, sim, dizei já que sim. Oh, Maria, também tu me queres deixar? Também tu me desamparas? E hoje? Venho logo, minha mãe, venho logo. Olha, e não tenhais cuidado comigo. Vai meu pai, vai o tio Jorge e leva a minha aia, a Doroteia. E é verdade, o meu fiel escudeiro há de ir também, o meu Telmo. E tua mãe, filha? Deixa-la aqui só, a morrer de tristeza e de medo. Tua mãe tem razão, não há de ser assim. Hoje não pode ser. Ora pois, eu já disse que não queria ver hoje ninguém triste nesta casa. Venha cá, minha donzela dolorida, e faça aqui muitas festas ao teu frade,
que o fica a fazer companhia à tua mãe. Vá e venha. Melhor do coração não pode ser. Que tu és boa como as que são boas, minha Maria. Mas quero-te mais fria da cabeça. Ouves? Fria, quando ela estiver oca. Vou-me aprontar, minha mãe. Se o teu pai quer. Dou licença. Vai. É preciso deixá-la espairecer, mudar de lugar, distrair-se. Aquele sangue está em chamas, arde sobre si e consome-se a não deixarem correr à vontade. Há de vir melhor, verás. Deus o queira. Tell-me que vá com ela. Não o quero cá. Porquê? Porque Maria não está bem sem ele. E ele também estando sem Maria, que é a sua segunda vida, diz o pobre do velho. Sabes, já treslê muito. Já está muito... E entra-me com cismas. Está muito velho, coitado. Pois que vá, melhor é. Então vamos, meu pai. Pois vamos. E vão, que são horas. À Ribeira é um pedaço de rio. E às 7 mais tu precisas de estar de volta à porta da Oira, que é onde irão ter os nossos padres à espera do arcebispo. Eu cá me desculparei com o prior. Vão. Minha mãe, então se chorares assim não vou. Nem eu, Madalena. Ora, pois, eu nunca te vi assim. Porque nunca assim estive. Vão. Adeus, esposo do meu coração. Maria, minha filha, toma sentido com o ar. Não te resfries. E o sol, não saias debaixo do tolo do bergantim. Telmo, não te tires ao pé dela. Doroteia, levas tudo. Vai tudo bem. E não te apartes nunca dela. Dá-me um abraço, minha filha. Não tenhas cuidado. Vamos todos com ela. Cuidados? Eu não tenho cuidado já. Tenho este medo, este horror de ficar só, de vir a achar-me só no mundo. Querida Madalena. Que queres? Não está na minha mão. Tens razão de te enfadares com as minhas impertinências. Não falemos nisso. Vai. Adeus. Mais um abraço. Adeus. Oh, querida mulher minha, parece que vou embarcar num galeão para a Índia. Ora, vamos, ao anoitecer, antes da noite aqui estou. E Jesus, olha a Condessa de Vimioso, esta Joana de Castro que a nossa Maria tanto deseja conhecer. Olha se ela faria esses prantos quando disse o último adeus ao marido. Bendita ela seja. Deu-lhe Deus muita força, muita virtude. Não lhe invejo. Não sou capaz de chegar a essas perfeições. É a perfeição verdadeira. É a do Evangelho. Deixa tudo e segue-me. Vivos ambos, sem ofensa um do outro, querendo-se, estimando-se, e separar-se cada um para a sua cova. Depois de tantos anos de amor e convivência, condenarem-se a morrer longe um do outro. E sós. E quem sabe se nessa tremenda hora, arrependidos. Não o permitirá Deus assim. Que horrível coisa seria. Não permita, não. Mas não pensemos mais neles. Estão entregues a Deus. A nossa situação é tão diferente. Adeus, Madalena, adeus. Maria já lá vai no cais a esta hora. Até logo. Adeus. Jorge, não a deixes.
Vai, ouves, Miranda. Vai e deixa-te lá estar até ver chegar o bergantim. E quando desembarcarem, vem-me dizer para eu ficar descansada. Não há vento e o dia está lindo. Ao menos não tenho sustos com a viagem. Mas a volta, quem sabe? O tempo muda tão depressa. Não, hoje não tem perigo. Hoje. Pois hoje é o dia de minha vida que mais tenho receado. Que ainda temo que não acabe sem muito grande desgraça. É um dia fatal para mim. Faz hoje anos que casei a primeira vez. Faz anos que se perdeu El Rei Dom Sebastião. E faz anos também que vi pela primeira vez a Manuel de Sousa. Pois contais essa entre as infelicidades da vossa vida. Conto. Este amor que hoje está santificado e bendito pelo céu, porque Manuel de Sousa é meu marido, começou com um crime. Porque eu amei-o assim que o vi. E quando o vi, hoje, foi em tal dia como hoje, Dom João de Portugal ainda era vivo. O pecado estava-me no coração. A boca não o disse. Os olhos não sei o que fizeram. Mas dentro da alma, eu já não tinha outra imagem senão a do amante. Já não guardava a meu marido, a meu bom, a meu generoso marido, senão a grosseira fidelidade que uma mulher bem-nascida quase mais deve a si do que ao seu esposo. Permitiu Deus, quem sabe se para me tentar, que naquela funesta batalha de Alcácer, entre tantos, ficasse também Dom João. Senhora, minha senhora. Que quereis? Quem vos chamou? Já chegaram? Não pode ser? Não, minha senhora. Ainda agora irão passando o Pontal. Mas não é isso. Então que é? Não vos disse eu que não viesseis dali antes de os ver chegar? Para lá torno já, minha senhora. Há tempo que subejo. Mas venho trazer-vos recado. Um estranho recado, por minha fé. Dizei já que me estáis a assustar. Para tanto não é, nem coisa séria. Antes quase para rir. É um pobre velho peregrino. Um destes romeiros que aqui estão sempre a passar, que vem das bandas de Espanha. Um cativo? Um remido? Não, senhora. Não traz a cruz, nem é. É um romeiro. Algum destes que vão a Santiago. Mas diz ele que vem de Roma e dos santos lugares. Pois coitado, virá. Agasalhai-o e dê-lhe o que precisar. É que ele diz que vem da Terra Santa e... E por que não virá? Ide e fazei-o acomodar já. É velho? Muito velho. E com umas barbas. Nunca vi tão formosas barbas de velho e tão alvas. Mas, senhora, diz ele que vem da Palestina e que vos traz recado. A mim? A vós. E que por força vos há de ver e falar. E de vê-lo, Frei Jorge? Enganado de ser, mas e de ver o pobre do velho? É escusado, minha senhora. O recado que traz diz que a outra eu não me dará senão a vós e que muito vos importa sabê-lo. Eu sei o que é. Alguma relíquia dos santos lugares que o bom do velho vos quer dar. Como tais coisas se dão a pessoas da vossa qualidade, a troco de uma esmola avultada. É o que há de querer. É o costume. Pois venha embora ao romeiro e trazei-o aqui. Trazei. Que é precisa muita cautela com estes peregrinos. A vieira no chapéu e o bordão na mão, às vezes não são mais que negaças para armar a caridade dos fiéis. E nestes tempos revoltos... Aqui está o romeiro. Que entre. E vós, Miranda, tornai para onde vos mandei. Entrai, irmã. Entrai. Esta é a senhora Dona Madalena de Viena. É esta, afinal, a quem desejais falar? A mesma. Sois português? Como os melhores espero em Deus. E vindes? Do santo sepulcro de Jesus Cristo. E visitastes todos os santos lugares? Não os visitei. Morei lá há 20 anos compridos. Santa vida levastes, bom romeiro. Oxalá. Padeci muita fome e não a sofri com paciência. Deram-me muitos tratos e nem sempre os lavei com os olhos naquele que ali tinha padecido tanto por mim. Queria rezar e meditar nos mistérios da sagrada paixão que ali se obrou. E as paixões mundanas, e as lembranças dos que se diziam meus segundo a carne, travavam-me do coração e do espírito, que os não deixavam estar com Deus,
nem naquela terra que é toda sua. Não, eu não merecia estar onde estive. Bem vedes que não soube morrer lá. Pois bem, Deus quis trazer-vos à terra de vossos pais, e quando for sua vontade, ireis morrer sossegado nos braços de vossos filhos. Eu não tenho filhos, padre. No seio da vossa família? A minha família. Já não tenho família. Sempre há parentes, amigos. Parentes. Os mais chegados, os que eu me importava achar, contaram com a minha morte. Fizeram a sua felicidade com ela. Hão de jurar que me não conhecem. Haverá tão má gente e tão vil que tal faça? Necessidade pode muito. Deus lhe o perdoará se puder. Não façais juízos temerários, bom Romeiro. Não faço. De parentes, já sei mais do que queria. Amigos tenho um, com esse conto. Já não sois tão infeliz. E tudo o que eu puder fazer-vos, todo o amparo e agasalhado que puder dar-vos, contai comigo, bom velho, e com o meu marido, que há de folgar de vos proteger. Eu já vos pedi alguma coisa, senhora. Pois perdoai se vos ofendi a mim. Não há ofensa verdadeira senão as que se fazem a Deus. Pedi-lhe vós perdão a Ele, que vos não faltará daqui. Não, irmão. Não, de certo. E Ele terá compaixão de mim. Terá. Bom velho, dissestes trazer um recado a esta dama. Dá-lhe-o já, que havereis mister de ir descansar. Quereis lembrar-me que estou abusando da paciência com que me tem ouvido? Fizestes bem, padre. Eu ia me esquecendo. Talvez me esquecesse de todo da mensagem a que vim. Estou tão velho e mudado do que fui. Deixai, deixai. Não importa. Eu folgo de vos ouvir. Dir-me-eis vosso recado quando quiserdes. Logo, amanhã. Hoje há de ser. Há 3 dias que não durmo nem descanso. Nem pousei esta cabeça. Nem pararam estes pés dia nem noite para chegar aqui hoje. Para vos dar o meu recado e morrer depois. Ainda que morresse depois. Porque jurei, faz hoje 1 ano, quando me libertaram, dei juramento sobre a pedra santa do sepulcro de Cristo. Pois eras cativo em Jerusalém? Era. Não vos disse que vivi lá 20 anos? Sim, mas o juramento que dei foi que antes de 1 ano cumprido estaria diante de vós e vos diria da parte de quem me mandou. E quem vos mandou, homem? Um homem foi, e um honrado homem, a quem unicamente devia liberdade. A ninguém mais. Jurei fazer-lhe a vontade e vim. Como se chama? O seu nome nem o da sua gente. Nunca o disse a ninguém no cativeiro. As suas palavras trago-as escritas no coração, com as lágrimas de sangue que lhe vi chorar, que muitas vezes me caíram nestas mãos, que me correram por estas faces. Ninguém o consolava senão eu e Deus. Dedos me esqueceriam as suas palavras. Homem, acabei. Agora acabo. Sofrei que ele também sofreu muito. Aqui estão as suas palavras. Ide a Dona Madalena de Vilhena e dizei-lhe que um homem que muito bem lhe quis, aqui está vivo por seu mal, e daqui não pôde sair nem mandar-lhe novas suas. Há 20 anos que o trouxeram cativo. Deus tenha misericórdia de mim. E esse homem, Jesus, esse homem tinham levado aí de onde? Da África? Levaram. Cativo? Sim. Português? Cativo da batalha De Alcácer Quibir. Meu Deus, que se não abra a terra debaixo dos meus pés, que não caem estas paredes, que me não sepultam já aqui. Calai-vos, Dona Madalena. A misericórdia de Deus é infinita. Esperai. Eu não creio. Eu duvido. Estas não são coisas para se crerem de leve. Oh, inspiração divina. Conheceis bem esse homem, Romeiro, não é assim? Como a mim mesmo. Se o vireis, ainda que fora noutros trajos, com menos anos,
pintado, digamos. Conhecê-lo-eis? Como se me visse a mim mesmo num espelho. Procurai esses retratos e dizei-me se algum deles pode ser. É aquele. Minha filha! Minha filha! Estás! Mendigas! Desonradas! Infames! Oh, minha filha! Minha filha! Minha filha! Romeiro, quem és tu? Ninguém. Anda cá. Menina, olha-me Deus. Como está, Madalena? Tenho de falar antes que a vejas, meu irmão. Porquê? Assim é preciso. Nina, onde vai? Mãe, minha mãe. Mãe, eu bem o sabia. Nunca te disse, mas sabiam. Tinha-me dito aquele anjo terrível que me aparecia todas as noites para me não deixar dormir. Aquele anjo que descia com uma espada de chamas na mão e a atravessava entre mim e ti, que me arrancava dos teus braços quando eu adormecia neles. Mãe, tu não has de morrer sem mim. Maria, minha filha, minha pobre filha.
Quebrou-se minha alma toda com isto. Não sou já o mesmo homem. Tinha um pressentimento do que havia de acontecer. Parecia-me que não podia deixar de suceder e cuidei que o desejava enquanto não veio. Veio e fiquei mais aterrado e confuso que ninguém. Deus acudirá. Desgraçada filha que ficas órfã, órfã de pai e de mãe, e de família, e de nome, que tudo perdeste hoje. É o castigo terrível do meu erro, se foi erro. Crime sei que não foi, e sabe o Deus, Jorge, e castigou-me assim, meu irmão. Paciência, paciência. Os seus juízos são imprescrutáveis. Mas eu em que mereci ser feito o homem mais infeliz da terra, posto de alva à irrisão e ao discursar do vulgo. Manuel de Sousa Coutinho, o filho de Lopo de Sousa Coutinho, o filho de nosso pai, Jorge. Tu chamas-te o homem mais infeliz da terra. Já te esqueceste que ainda está vivo aquele? É verdade. Mas não é. Nem tanto. Padeceu mais longamente e bebeu até às fezes o cálice das amarguras humanas. Mas fui eu que lhe preparei, eu que lhe dei a beber pelas mãos dessa infeliz que arrastei na minha queda. Fui eu o autor de tudo isto e da sua desonra deles. Sei-o, conheço-o e não sou mais infeliz do que nenhum. Vê a palavra que disseste, desonra. Lembra-te dela e de ti. E considera se podes pleitear misérias com esse homem, a quem Deus não quis acudir com a morte, antes de conhecer essa outra agonia maior. Ele não tem uma filha como eu. Uma filha bela, pura, adorada, sobre cuja cabeça vai cair toda essa desonra, toda a ignomínia, todo o opróbio que a injustiça do mundo, não sei porquê, me não quer lançar no rosto a mim, para pôr tudo na testa branca e pura de um anjo, que não tem outra culpa, senão o da origem que eu lhe dei. Deixa o mundo e as suas vaidades. Estão deixadas todas, mas este coração é de carne. Deus será o pai de tua filha. Olha, Jorge, queres que eu te diga o que sei de certo e que devia ser consolação, mas não é? É que a minha filha, Maria, a filha do meu amor, a filha do meu pecado, se Deus quer que seja pecado, não vive, não resiste, não sobrevive a esta afronta. Manuel. Que me queres, irmão? Ela não está tão mal. Estive lá hoje. Estiveste? Oh, conta-me, conta-me. Haverá 2 horas que entrei na sua câmara e estive ao pé do leito. Dormia, e mais sossegada da respiração. O acesso de febre que a tomou quando viu a mãe naquele estado parecia declinar. Doroteia e Telmo estavam ao pé dela, cada um do seu lado. Disseram-me que não tinha tornado a lançar sangue. Se ela deitou do coração, não tem mais. Naquele corpo tão franzino, tão delgado, que mais sangue há de haver. Quando ontem a arranquei do pé da mãe e a levava nos braços, não me lançou todo às golfadas aqui no peito. Oh, meu Deus! Eu queria pedir-te que a levasse já e não tenho ânimo. Eu devia aceitar, por mercê das tuas misericórdias, que chamasses aquele anjo para junto dos teus, antes que o mundo, este mundo infame e sem comiseração,
lhe cuspisse na cara com a desgraça do seu nascimento. Devia, e não posso, não quero. Eu não sei, meu Deus, eu não tenho ânimo, eu não tenho coração, eu peço-te vida, meu Deus, vida, vida para ela, saúde, vida para a minha querida filha, e morra eu de vergonha se é preciso. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Manuel. Meu bom Manuel. Deus sabe melhor o que nos convém a todos. Então desenganas-me já. Diz, morre, morre. Também fico sem filha. Não disse tal. Por caridade contigo, meu irmão, não imagines tal. Eu disse-te a verdade. Maria pareceu menos oprimida. Dormia. Se Deus quisera que não acordasse. Valha-me Deus. Para mim, aqui está a mortalha. Morri hoje. Vou mortalhar-me logo. Que horas serão? 4:30. São 5 horas pelo alvor da manhã que já dá nos vidros da igreja. Daqui a pouco iremos. Mas sossega. E a outra desgraçada, meu irmão? Está, imagina por ti. Está como não podia deixar de estar. Mas a confiança em Deus pode muito. Eu tenho fé neste escapulário para ti e para ela. Foi uma resolução digna de vós. Foi uma inspiração divina que os alinhou a ambos. E isso está tudo pronto? Eu não sofro nestes hábitos. Não aturo com estes vestidos de vivo a luz desse dia que vem a nascer. Está tudo concluído. O arcebispo já expediu todas as licenças e papéis necessários. Eu não me atrevo. Tenho repugnância. Mas é forçoso perguntar-te por alguém mais. Onde está ele e o que fará? Bem sei. O Romeiro. Está na minha cela. E de lá não há de sair senão quando eu lhe disser. Descansa. Não verá ninguém, nem será visto de nenhum daqueles que o não devem ver. O segredo do seu nome verdadeiro está entre mim e ti, além do arcebispo a quem foi indispensável comunicá-lo. Há ainda outra pessoa com quem eu lhe prometi que havia de se avistar hoje e antes de mais nada. Quem? Será possível? Não tem entranhas esse homem. Sempre assim foi. Duro, desapiedado como a sua espada. É a Dona Madalena que ele quer ver? Não, homem. É o seu aio velho. É Telmo Pais. Como lhe havia de eu recusar? De nenhum modo. Fizeste bem. Eu é que sou injusto. Mas o que eu padeço é tanto e tal. Vamos. Eu ainda não me entendo bem claro com esta desgraça. Diz-me. Fala-me a verdade. Minha mulher. Com que boca pronuncio eu ainda estas palavras? Dona Madalena, o que sabe? O que lhe disse o Romeiro na sala dos retratos. O que já te contei. Sabe que Dom João está vivo, mas não sabe aonde. Suponho na Palestina, talvez. Então não conhece como eu toda a extensão da nossa desgraça. Ainda bem. E Maria? A pobre Maria? Não sabe. E ninguém lhe o disse, nem dirá. Não sabe senão o que viu. A mãe quase nas agonias da morte. Mas o motivo, só se ela o adivinhar. Tenho medo que o faça. Também eu. Deus será connosco e com ela. Minha pobre filha. Minha querida filha. Acordou. É a voz de Telmo. É. Entrai, Telmo. Acordou. E como está?
Melhor, muito melhor. Parece outra. Está muito abatida, isso sim. Muito fraca, a voz lenta, mas os olhos serenos, animados como dantes, sem aquele fuzilar de onda. Perguntou por vós, amo. E pela mãe? Não. Nunca mais falou nela. Oh, filha. Filho. Iremos vê-la. Tu prometes-me? Prometo. Vamos. Telmo, lembrai-vos do que vos disse esta manhã? Não me hei de lembrar. Ficai aqui. Em eu saindo, puxei aquela corda que dá para a cineta da sacristia. Virá um irmão converso. Dizei-lhe o vosso nome. Ele se sem mais palavra. E vós esperai. Fechei logo esta porta por dentro e não a abrais senão à minha voz. Entendestes? Ide descansado. Vamos. Isto há de ser. Quem sois? Telmo Paz. Senhor, meu honrado amo, o filho do meu nobre senhor está vivo. O filho que eu criei nestes braços. Vou saber novas certas dele depois de 20 anos de os julgarem todos perdido. E eu que sempre esperei, que sempre suspirei pela sua vinda, eu agora tremo. É que o amor desta outra filha, desta última filha, é maior e venceu. Venceu. Apagou o outro. Perdoai-me, Deus, se é pecado. Mas que pecado há de haver com aquele ano? Se me viverá, se escapará desta crise terrível. Meu Deus, meu Deus, levai o velho que não presta para nada. Levai-o por quem sou. Contentai-vos com este pobre sacrifício da minha vida, Senhor. E não me tomeis dos braços o inocentinho que eu criei para vós, Senhor. Para vós. Mas ainda não. Não me leveis ainda. Já padeceu muito. Já transpassaram bastantes dores aquela alma. Esperai-o com a da morte algum tempo. Que não ouça Deus o teu roubo. Que voz? É o plumeiro. Não me ouça Deus. Porquê? Não pedias tu por teu desgraçado amo, o filho que criaste? E que lhe pedisse por ele ou por outrem, porque me não há de ouvir Deus se lhe peço a vida de um inocente. Quem te disse que ele o era? Esta voz. Esta voz. Romeiro. Quem és tu? Ninguém, Telmo. Ninguém, se nem já tu me conheces. Meu amo. Meu senhor. Sois vós. Oh. Sois vós, senhor. Sois Dom João de Portugal.
Oh, sois vós, senhor. Teu filho já não. Meu filho. É o meu filho todo. Esta voz. Este rosto. São estas barbas. Este cabelo é que não. Mais branco já do que o meu, senhor. São 20 anos de cativeiro e miséria, de saudades, de ânsias que por aqui passaram. Para a cabeça, bastou uma noite como a que veio depois da Batalha de Alcácer. A barba acabaram de apurar o sol da Palestina e as águas do Jordão. Por tão longe andaste. E por tão longe eu morrer, mas não quis Deus assim. Seja feita a sua vontade. Pesa-te. Oh, senhor. Pesa. Há de me pesar da vossa vida. E por que não, se tanto me pesa ela a mim? Ouve, tu és meu amigo. Não sou. És, bem sei. Se tu não foras, quem o seria? Senhor. Eu não quis acabar a minha última resolução sem falar contigo, sem ouvir da tua boca. Que queres que vos diga, senhor? Tu bem sei que duvidaste sempre da minha morte, que não quiseste ceder a nenhuma evidência. Não me admirou de ti, meu Telmo. Mas também não posso, Deus ouve, não posso criminar ninguém porque o acreditasse. As provas eram de convencer todo o ânimo. Só lhe podia resistir o coração. E aqui, coração que fosse meu, não havia outro. Sois injusto. Bem sei o que queres dizer. E é verdade isso. É verdade que por toda a parte me procuraram. Que por toda a parte ela mandou mensageiros, dinheiro. Como é certo estar Deus no céu. Como é certo ser aquela mais honrada e virtuosa dama que tem Portugal. Basta. Vai dizer-lhe que o peregrino era um impostor, que desapareceu, que ninguém mais ouve novas dele, que tudo isto foi vil e grosseiro embuste dos inimigos desse homem que ela ama. E que sossegue, que seja feliz. Céu, adeus. E eu hei de mentir, senhor. Eu hei de renegar de vós como o ruim vilão que não sou. Age-de porque eu te mando. Senhor, não tenteis a fidelidade do vosso servo. É que vós não sabeis, Dom João, meu senhor, meu amo, meu filho. Vós não sabeis... O quê? Que há aqui um anjo, uma outra filha minha, senhor, que eu também criei. E a quem já queres mais que a mim? Diz a verdade. Não me perguntei. Nem é preciso. Assim devia ser. Também tu. Tiraram-me tudo. E têm um filho eles. Eu não. Então passaram hoje pior noite do que eu. Que lhe leve Deus em conta e lhes perdoe como eu perdoei já. Telmo, vai fazer o que te mandei. Meu Deus, que hei de fazer? O que te ordena teu amo. Telmo, dá-me um abraço. Adeus. Adeus até... Até quando, senhor? Até ao dia de juízo. Dom João de Portugal morreu no dia em que sua mulher disse que ele morrera. Na hora em que ela acreditou na minha morte, nessa hora eu morri. Moço, pensei que aqui estais. Aí,
É ela que me chama, santo Deus. É a Madalena que chama por mim. Vós. Pois por quem? Não lhe ouves gritar, esposo, esposo! Meu marido, pelo nosso amor te peço, pelas memórias da nossa felicidade antiga, não me negues este último favor. Meu marido, meu amor, meu Manuel. Ah, e eu tão cego que já tomava para mim. Abra-se esta porta. Não. Que é dito, é dito. Jorge, meu irmão, vós estás aí que eu bem sei. Abri por caridade. Telmo! Telmo! Abri se podeis! Abri já! Aqui estou eu só. Estavais aqui só, Telmo. E ele para onde foi? Ele quem, senhora? Telmo estava aqui aguardando por mim e com ordem de não abrir a mais ninguém enquanto eu não viesse. Aqui havia duas vozes que falavam, distintamente as ouvir. Ouvistes? Sim, ouvi. Onde está ele, Telmo? Onde está meu marido, Manuel de Sousa? Esse homem está aqui, senhora. Que lhe querei? Que ar, que tom, que modo esse com que me falas? Madalena, senhora, como queres que vos fale, que queres que vos diga, não está tudo dito entre nós. Tudo. Quem sabe? Eu parece-me que não. Olha, eu sei, mas não daríamos nós, com demasiada precipitação, uma fé tão cega, uma crença tão implícita a essas misteriosas palavras de um romeiro, um vagabundo, um homem, enfim, que ninguém conhece? Pois dizem. Tenho que vos dizer. Oh, Madalena, Madalena, não tenho mais nada que te dizer. Crê-me que te juro diante de Deus, a nossa união, o nosso amor, é impossível. É impossível já agora. E sempre o devia ser. Também tu, Jorge. Eu falava com Telmo, minha irmã. Ide, Telmo. Ide onde vos disse. Sois mais preciso lá. Jorge, meu bom Jorge, vós que sois tão prudente e refletido, não dás nenhum peso às minhas dúvidas. Tomara eu ser tão feliz que pudesse, querida irmã. Pois entendeis? Madalena, senhora, todas estas coisas são já indignas de nós. Até ontem, a nossa desculpa para com Deus e para com os homens estava na boa fé e seguridade de nossas consciências. Essa acabou. Para nós não há senão estas mortalhas e a sepultura de um claustro. A resolução que tomamos é a única possível. Já não há que voltar atrás. Pela última vez, Madalena, pela derradeira vez neste mundo, querida, adeus. Oh, espera, Manuel. Uma só palavra, Manuel. Deus, Senhor meu, pois já, nem mais um instante, meu Deus. Cruz do meu Redentor, oh cruz preciosa, ampara-me tu, que me abandonaram todos neste mundo e já não posso com as minhas desgraças. Estou feita um espetáculo de dor e de espanto para o
céu e para a terra. Tomai, Senhor, tomai tudo. A minha filha também. Também essa vos dou, meu Deus. E agora? Que mais quereis de mim, Senhor? Que mais? Vinde, minha irmã. É a voz do Senhor que vos chama. Vai começar a santa cerimónia. Ele foi. Foi sim, minha irmã. E eu vou. Manuel de Sousa Coutinho, irmão Luís de Sousa, pois que em tudo quisestes despir o homem velho, abandonando também ao mundo o nome que nele tinhas. Soror Madalena, vós ambos, que já fostes nobres senhores no mundo, e aqui estáis prostrados no pó da terra, que deixastes tudo, até vos deixardes a vós mesmos, filhos de Jesus Cristo, e agora do nosso Padre São Domingos, recebei com este vento escapulário. Esperai! Que quereis fazer? Que cerimónias são estas? Que Deus é esse que está nesse altar e quer roubar o pai e a mãe, a sua filha? Meu pai, minha mãe, vinde! Maria, minha filha. Filha! Oh, minha filha! Vós quem sois, espectros fatais,
quereis-me tirar dos meus braços. Esta é a minha mãe, este é o meu pai. Que me importa a mim com o outro, que morresse ou não, que esteja com os mortos ou com os vivos, que se fique na cova ou que o suscite agora para matar. Mate-me, mate-me se quer, mas deixe-me este pai, esta mãe que são meus. Não há mais do que vir ao meio de uma família e dizer: vós não sois marido e mulher, e esta filha do vosso amor, esta filha criada ao colo de tantas meiguices, de tanta ternura, esta filha é filha do crime e do pecado. Não sou, diz meu pai, não sou, diz a essa gente toda, diz que não sou. Pobre mãe, tu não podes. Coitada, não tens ânimo, nunca mentiste. Pois mente agora para salvar a honra da tua filha, para que lhe não tirem o nome de seu pai. Misericórdia, meu Deus. Não queres? Tu também não, pai. Não querem. Eu hei de morrer assim. E ele vai aí. Vai. Vê se ainda é tempo. Salva-os que ainda podes. É aquela voz. É ele. É ele. Já não é tempo. Minha mãe. Meu pai. Cobri-me bem estas faces. Que morro de vergonha. Morro. Minha irmã, rezemos por alma, encomendemos a nossa alma a este anjo que Deus levou para si. Padre Prior, podeis lançar-me aqui o escapulário? Meus irmãos, Deus é feliz neste mundo àqueles que amam. A coroa de glória não se dá senão no céu. Oh